Então, legal, cara. E como é que começou essa sua história na política, cara? Ah, mano, eu sempre fui um jovem muito ansioso pelo meu futuro, do tipo, cara, não sei o que eu vou ser e se eu for ser, eu preciso ser alguma coisa que faça sentido, né? E se fazer sentido é da nossa geração. Então, precisava fazer sentido e tal, e aí eu não sabia, e eu sempre fui um cara muito indeciso em alguns aspectos, assim. Então, pensei em ser de militar, astronauta, cientista, tá ligado? Eu sei como que é. É. Aí eu queria fazer direito por causa do caso Isabela Nardoni. Tinha um promotor que eu assistia na época, molecão, né, mano? Você assistia TV, era o que tinha pra fazer. E aí na Sônia Abrão colava direto esse promotor do caso Isabela Nardoni, chamado Francisco Sembranelli. Aquele cara me inspirou, eu falei, vou fazer direito. Mas eu sempre fui meio, tipo, de curtir ler história, né? E aí, ao longo do meu curso técnico, eu descobri economia, curti muito mercado financeiro, aí me formei em economia, trabalhei no mercado financeiro. Só que, cara, na faculdade o que me instigava eram as discussões sobre economia política, né? Então, teoria econômica, tipo, teoria mesmo sobre o setor público, qual o papel do Estado, esse tipo de coisa. E aí eu sempre fui meio politizado, assim, meio de ler essas paradas, sempre assisti o jornal, li. E aí foi natural, cara. E um dia eu gravei um vídeo. Eu tava puto. Inclusive, Paulo Tucuzun, se estiver assistindo, o ex-prefeito de Suzano, você foi o pior prefeito da minha cidade. Todo lugar que eu vou, eu faço. E eu devo a ele meu interesse pela política. Se tirou com ele. Exato. Eu fiquei tão puto com o que ele fazia na cidade que eu resolvi gravar um vídeo. E na época eu tava de férias, tinha comprado uma câmera porque eu queria, né, me expressar de alguma forma. Então, comprei uma câmera, só que eu não tava tirando foto bem e tal. E aí falei, vou gravar. Aí eu gravei um vlog meio engraçadinho, falando sobre os problemas da cidade. Aí fez sucesso, eu comecei. O pessoal, os políticos, né, muito olho clínico, começaram a ver um jovem falando de política, crítico ao prefeito. Eu fui convidado por uns 4 partidos para ser candidato. Comecei a me interessar com essa possibilidade, mano. E aí eu fui procurar algumas referências, cara. Que já faziam coisas na política que eu me interessava, que eu achava legal. E foi aí que eu encontrei o Caio Cunha, que era vereador em Mogi na época, e hoje é atual prefeito de Mogi, e é lá que eu trabalho, assim, ao longo desses anos. Ele sempre foi um cara que me inspirou, me orientou, me mentorou, assim. Ele é um cara muito fora da curva, é um cara que realmente está liderando uma renovação geracional da política do Alto Tietê. Não é só uma... Você tava com quantos anos quando você começou a se... Cara, foi em 2014, vídeo 2015, então... Na época de 7x1, então. Foi nessa época aí. Então eu tava com uns 18 anos, assim. Bem 19, novo, né, mano? 18 pra 19, fui candidato pela primeira vez. Não, tinha 19. 19 pra 20, fui candidato com 21 pela primeira vez. E foi dentro da faculdade, então. Foi uma parada Então, muito de interesse próprio. Assim. Na faculdade eu fui exposto ao debate. Mas eu tinha muito economia, interesse. Né? Isso. Mas eu tinha muito interesse em política desde sempre. Desde a da escola. Sempre me interessei por quem era o presidente. Escândalos. Eu lembro de acompanhar o Mensalão na TV. Em 2005, então quinta série. É natural, né, cara? Teve aquela palhaçada dos natural. votos. Pelo meu cachorro. Isso daí já foi em 2016. Foi 16? Foi 16 e aí eu já tava me candidatando nessa época. Inclusive foi, assim, era discussão. E aí é uma das questões políticas que é problemática, que é o seguinte, a eleição era municipal e a gente estava discutindo impeachment. Então, eu, enquanto candidato a vereador na época em Suzano, eu tinha que me posicionar sobre o impeachment. Era uma parada meio disléxica, assim, mas... E quando você gravou o vídeo, você já criou a página do... Isso, exatamente. E aí eu falei, cara, eu vou gravar mais vídeos. E aí eu preciso colocar esses vídeos em algum lugar, precisa ter um repositório. Aí criei a página no Suzanense. Foi pra isso, foi pra colocar meus vídeos lá, entendeu? Não, a gente tava aqui com o Bila, né? Sim. Na segunda-feira fez o podcast com ele, que ele é lá de Suzano, ele falou, aí a gente foi dar os recados finais e falou, sexta-feira a gente vai estar com o Douglas Pena, ele, um suzanense? É emblemática. Emblemática, a galera me conhece como um suzanense, então... quando eu fui criar a página, eu pensei em fazer o suzanense. Eu falei, que prepotente. Eu sou o suzanense. Eu sou só um, então eu botei um suzanense. E eu fiquei em dúvida entre vários nomes, assim. Fiquei em dúvida com Bastilha, porque por causa da Revolução Francesa, né, que era da Bastilha e tal. Eu lembro de um outro nome que era o Revoltado, não, era o... Revoltadão, Era uma parada assim, era o... Cara, era tipo o Indignado. O Indignado. Aí eu falei, não ficou tão legal. Se você olhar pra política, não tem como não ficar indignado. Né? Nem revoltado. Você vê as minhas expressões, né? Era a Revolução Francesa, que guilhotinou reis, né? Era as minhas referências.
era indignação, tá ligado? Então, Aí eu ouço rap. eu ouço rap, Começou por um protesto. Exato, né? exato. Aí não teve como não. Aí eu falei, beleza, fui mais, né, conservador na escolha, botei só um suzanense. E aí eu comecei a postar coisas sobre a cidade, tá? Comecei a participar mais ativamente da vida da cidade e até hoje tem gente que me conhece como um suzanense. Tô na rua, ô suzanense, beleza e tal, cumprimento. Não existe mais a página, ela virou Douglas Pena, a página. Virou Douglas Pena. O canal do YouTube acho que até existe ainda. Se tiver um vídeo ou outro ainda, assistam lá que eu vou tirar do ar logo. Mas você parou de gravar também, né? Faz um tempo que você não Cara, grava, eu parei de gravar os vídeos porque eu acho que perdeu. Eu não eu gravei pra eleição, né? Acabou que depois de 2016 eu comecei a. Fui candidato pela primeira vez. Então eu tomei uma postura mais institucional de construção política. Porque também não adiantava ficar só falando mal do que os caras faziam no trampo dos políticos no vídeo. Então eu resolvi ter uma postura mais construtiva, entendeu? E aí eu parei com os vídeos do formato que eu fazia. Mas sempre produzi conteúdo para a internet. Eu parei basicamente nos últimos 6 meses aí, por causa realmente do excesso de trabalho, mas